Boa noite, bora conversar. Nessa próxima hora eu vou falar sobre uma vida competente para um mundo sustentável. E quando eu comecei a fazer a pesquisa para o nosso encontro de hoje, algumas perguntas, alguns questionamentos surgiram, não é? A importância das estratégias humanizadas para um mundo sustentável. A importância da inteligência emocional, a comunicação eficiente, a comunicação não violenta, o feedback. São todos esses questionamentos que eu fiz, tanto nas chamadas e quando eu me debrucei sobre esse tema para estar aqui com as minhas convidadas, que ficaram latentes. E aí eu estou me colocando também como exemplo, e elas, como detêm a informação, fiquem à vontade para poder me corrigir. Eu já passei por uma grande empresa, por uma pequena empresa, por uma empresa de médio, né, e pequeno porte. E você vai analisando e você vai percebendo, quem está aqui acompanhando me corrija também, eu estou vendo que tem uma gente aqui muito querida, que o papel do gestor, ele faz total diferença, né? Tanto para agregar a equipe na hora de resolver um problema, e se você não tem essa integração com a sua equipe, eu acho que fica mais difícil, né? Quando você consegue trazer todos juntos dali na resolução do problema, numa conquista, eu acho que a caminhada ela fica diferente. E aí é que entra o papel das minhas convidadas de hoje. Duas jornalistas, Diana Damasceno e Tássia Bezerra. Eu vou fazer aqui uma apresentação sobre elas. Eu só estou aguardando, porque eu já vi que a Tássia está aqui, mas a Diana não entrou ainda. Então eu fico com medo de adiantar e depois ela não está aqui para dividir tela. Porque esse papo hoje vai ser, eu já deixo o convite para quem estiver aqui comentar, fazer pergunta, trazer seu depoimento. Isso que eu falei, vocês conseguem perceber na hora que... a Diana acabou entrando aqui, eu posso seguir. Vocês conseguem perceber que quando você é um gestor, e principalmente também quando você está naquela do candidato a uma vaga, né? Você vê que tem uma série de exigências. E aí você entra na empresa. O gestor, de novo eu volto lá naquela minha pergunta, o gestor ele faz uma diferença tremenda no sentido de, quando ele detém tudo isso que eu acabei de falar aqui no início, ele consegue trazer o funcionário, a equipe dele é diferenciada. Tô certo ou tô errado, Diana e Tássia? A Diana é jornalista, radialista, escritora, roteirista, redatora, pesquisadora de cultura contemporânea da UFRJ, diretora executiva na Rizoma Consultoria em Comunicação. A Tássia, também jornalista, com pós-graduação em Economia Comportamental pela ISPM, tem experiência profissional em comunicação corporativa interna e externa e escreve sobre cultura corporativa. Bora conversar? Vamos botar aqui minhas convidadas para dividir tela comigo. Espera aí. A Diana me mandou o convite. Por favor, tem essa câmera. Me manda um convite que eu boto você para dividir tela comigo. Por favor. Diana, eu já mandei o convite. Opa. E Tássia. Vamos aguardar as minhas convidadas entrarem aqui para a gente dividir tela. Vida competente para um mundo sustentável. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem aí? Sim. Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tá tudo certo? Tá me vendo, Tássia? Sim. Tá me vendo, Fábio? Eu não estou vendo você. Não está nos vendo? Não. Mas não tem problema, não. Esse é um problema que eu tenho passado com o Instagram, eu não consegui resolver. A minha pergunta vai ser a seguinte: quem está acompanhando aqui? Letícia, você está conseguindo aí no vídeo? Está todo mundo aí no vídeo? Eu, Diane e Tássia? Por favor, quem está
acompanhando, está nos vendo? João, tá no Vitor, tá normal. Aqui parece que tá Zilei normal. entrou. Sim, tá nos vendo. Ok, ok. Acho que estão nos vendo, Fábio. Então, minhas queridas, eu já estou me acostumando a fazer o Bora Conversar sem conseguir ver os meus convidados. Já o terceiro Bora Conversar que eu faço e que, infelizmente, essa plataforma está fazendo isso comigo. Eu não consigo entender, identificar. Quando a gente encerra a live, fica tudo direitinho, né? Ela salva direitinho. Mas no ao vivo, eu não consigo ver os meus convidados. Mas bora conversar, não vai impedir da gente fazer esse papo, não. Se a gente está enquadrado, o som tá bom, o vídeo tá bom, bora conversar. Bora conversar. Bora. Bora. Eu preciso agradecer a vocês de terem aceitado conversar comigo, passar aqui essa próxima hora. Diana, querida de tanto tempo, Tássia, estou conhecendo, muito obrigado, viu, pela confiança de estar aqui comigo. Imagina. E eu queria iniciar o nosso papo, antes de entrar no nosso tema, no nosso papo, uma curiosidade que eu sempre faço com os meus convidados aqui. Como é que o jornalismo entrou na vida de vocês? E aí, quem começa? Posso falar, posso começar, Tássia. Posso começar. Fábio, obrigada pelo convite. É muito bacana sempre estar nessas parcerias. Você sabe melhor do que ninguém, Fábio, o quanto eu faço essas parcerias, meio, né? Mentoria, tutoria. Tem outros ex-estagiários, ex-alunos assistindo a gente aí. Então, isso é super bacana. O que eu tenho a dizer é o seguinte: primeiro eu vou falar sobre o meu perfil, a minha voz, né? Eu sou jornalista, professora, executiva, tudo ao mesmo tempo, mas na verdade eu sou uma cronista. O que é ser uma cronista? Ser uma cronista é alguém que está observando o seu tempo, observando o seu mundo, analisando o seu tempo, o seu mundo, que é o que eu faço há mais tempo do que vocês, né, Fábio e Tássia. E isso me deu uma experiência que quem já foi meu estagiário, quem já trabalhou comigo, colegas, quem foi meu aluno, sabe que eu nasci para compartilhar, né? Então, essa experiência de vida me levou a alguns clientes, a algumas situações onde eu, como essa pesquisadora e essa cronista do mundo contemporâneo, observa, me levou a situações em que eu tive que pensar esse momento, né, ou todos os momentos, mas em especial este do nosso assunto de hoje, que é a vida sustentável, a empresa sustentável, como é que a gente lida com isso, como é que a gente conscientiza as pessoas. Então, depois de fazer várias palestras sobre esses assuntos, onde a gente sabe, como jornalista, aí respondendo a tua pergunta, Fábio, a comunicação é o fundamental de tudo, e aí nós chegamos a isso. Encontrei Tássia, que é uma das minhas parceiras. Aí, Como é que a gente diz? Oi. você está adiantando a minha próxima pergunta. Você sabe como eu sou, você sabe como eu gosto um pouco de falar, né? Então, bora conversar, Fábio. Então, peraí, vem cá. Eu quero saber como o jornalismo aconteceu para você. Você sempre pensou em ser jornalista? Ainda comigo, Fábio? É com você, sim. Não, Fábio. Na verdade, eu comecei sempre pensando em ser bailarina e escritora. O jornalismo, ele veio como uma consequência do radialismo, porque eu fui estagiar na Rádio MEC, depois eu entrei concursada para a Rádio MEC e comecei como roteirista. E como eu fazia balé, os primeiros roteiros que eu escrevi para a Rádio MEC foram roteiros sobre dança. Então, foram os primeiros programas que eu escrevi. Eu escrevi durante muitos anos sobre dança para a Rádio MEC. Vem cá, eu estou vendo que o pessoal tem... A Mona Lisa disse que meu áudio está baixo. Está ruim de escutar?
O áudio? O seu áudio aqui pra mim tá ok. Não sei se pro público como tá, mas aqui eu tô conseguindo ouvir bem. Tá tranquilo para mim também. Gente, no dificulta, eu já estou aqui, não estou vendo as minhas convidadas. Mas olha, é a comunicação, né, Fábio? O pessoal tem que falar. À vontade, mas pelo amor de Deus. Vem cá, Tássia, fala um pouquinho de você, como é que o jornalismo aconteceu para você? Bom, na verdade, eu sou uma leitora ávida e eu sempre gostei de ler crônicas, então isso que a Diana falou, acho que tem muita sinergia e eu me identifico muito, porque é esse papel de observar o mundo, observar a sociedade, mas eu acho que o jornalista, né, e o jornalismo tem algo de muito diferenciado, que é você ter um olhar crítico, né? E eu sempre tive esse olhar crítico, sempre um olhar de tentar entender o que está acontecendo com o mundo e com a nossa sociedade e pensar onde eu posso buscar informações, dados, histórias para trazer um contraponto. Então, foi todo esse caminho, né, e todo esse meu interesse que me levou ao jornalismo, que me fez conhecer a Diana maravilhosa, e eu estou aqui nesse momento que eu só tenho que agradecer também pela oportunidade e pelo convite. Então, eu preciso, antes da gente continuar, tem uma galera aqui que falou o seguinte, que tá falando, eu tenho que ler, Diana, você também fica à vontade para mandar beijo aqui quando você vê a sua galera. Ó, o Jailton está falando assim, boa noite, eu sou de Cabo Frio, ex-aluno de literatura da professora Diana. A Jéssica está dizendo, estou muito animada para aprender mais sobre esse tema. O Tony disse que meu áudio está baixo. Melhorou o meu áudio? Tá ótimo. Melhorou, tá melhor. Melhorou? Então tá bom. Tássia é uma gênia. Alguém falou aqui, eu não consegui ler quem disse. Junei. Direto de Lisboa, olha só, que tudo. O Você História é o nosso amigo, né, Diana? Como é que é o nome dele? Ricardo Mariella, um historiador, grande figura do Rio, que conta as histórias do Rio e tem um canal no YouTube e também aqui no Instagram. Isso. Um beijo. O pessoal disse que melhorou, era o ventilador que estava ligado, deixa quieto. A Tássia incrível, foi a minha primeira chefinha. Bom, agora eu quero saber como é que aconteceu esse encontro de vocês, e aí sim, por que vocês pensaram em falar sobre esse tema? Quem começa? Vou falar então, tá? Tá bom, rapidamente, aí depois a Tássia dá o olhar dela. Como eu estava falando antes, né, eu fiz várias palestras sobre comunicação corporativa, as dificuldades da comunicação, as facilidades da comunicação, como é que a comunicação é a base da nossa existência enquanto seres humanos. Acho que os animais também têm sua comunicação própria. E a Tássia foi me orientando de TCC no curso de jornalismo. E nós sempre procuramos nos encontrar, o Junei, quando vem de Lisboa, nós nos encontramos, enfim. E aí eu costumo acompanhar meus orientandos, né? Recentemente, a Tássia e eu saímos para almoçar, nos encontramos, e aí a Tássia falou que estava pesquisando isso, que estava estudando esse assunto. Enfim, eu falei para ela que eu também tinha acabado de fazer uma palestra sobre esse assunto, sendo que a vertente da Tássia é mais para a empresa e a minha vertente é mais para o ser humano ao encontro da empresa, ou de encontro. Ou de encontro. E aí, nós começamos a escrever. Está dando eco agora aí. Está dando eco. É você, Diana. Não sei se alguém entrou na sua casa em outro aparelho. Não tem outro aparelho. Eu tô só com o meu celular. Diana, agora é o seu som, o seu áudio que não está ficando legal. Tá, então eu vou calar e a Tata vai falando enquanto eu vou tentar resolver o problema. Isso.
Tássia, esse olhar que a Diana trouxe aí, né? Ela disse que você traz o olhar da empresa, mais da empresa, né? E Isso. ela vem com esse olhar do humanizado. Essa junção é perfeita, concorda? Porque eu acho que quando falta um desses olhares aí, é que entra naquilo que eu falei lá no início. Não sei se você pegou naquele meu início, a minha abertura. Peguei. Fala mais sobre isso, Tássia, por favor. Isso já está Bom, acontecendo? Esse movimento já está acontecendo? bom, complementando a Diana, como tudo surgiu, e eu acho que o meu também tá. Ah, não, tá saindo da Diana, né? Tá dando eco, não tá? Olha só, gente, vou dar uma saída enquanto a Tássia vai falando, que é para ver se eu resolvo o problema, tá bom? Tá bom. Tá. Diana vai sair e eu continuo com a Tássia aqui. Só me sinaliza, Tássia, porque como eu não estou vendo, você me sinaliza aí. Tá. Dividiu tela direitinho, eu e você? A Diana ainda não saiu, peraí. Não saiu? Esperar um pouquinho. Agora ela saiu. Pronto, agora Apareceu aqui. é isso. Agora dividiu certinho. Tá, então vai lá. Bom, vamos lá. Deixa eu baixar aqui um pouco, que continua com eco aqui pra mim. Mas, vamos lá. Eu encontrei a Diana. Só um minutinho. Encontrei a Diana nesse almoço que ela falou. E essa pesquisa minha, ela veio do meu TCC da pós-graduação em Economia Comportamental. Tássia, todo mundo que está aqui com a gente, eu vou fazer um pedido. Congela nessa minha pergunta e nessa sua resposta aí, Tássia. Eu vou pedir licença a vocês, eu vou sair e vou voltar de novo para ver se a gente consegue resolver esse meu problema de conseguir ver vocês. Pode ser, Tássia? Tá bom. Tá bom? Sim. Eu vou sair e volto. E aí eu chamo vocês para dividir tela comigo. Não me manda convite, não. Eu que vou chamar vocês. Perfeito, tá bom. Tá bom? Vamos fazer isso, gente? Voltem, hein, que o papo Pode deixar. promete. Beijo. Voltei. O tema do Bora Conversar de hoje é uma vida competente para um mundo sustentável, com as jornalistas Diana Damasceno e Tássia Bezerra. Eu preciso dizer que eu sigo aqui sem conseguir, deixa eu agora convidar, porque estou aqui na tentativa de ver meus convidados. Eu não estou conseguindo ver. Oi. Não resolveu. Dividiu tela, mas não resolveu. Mas pelo menos o problema do áudio aqui não tá dando eco. Ficou bom. Né? Ficou bom. Resolveu aqui. Vamos dar sequência. Deixa eu ver se a Diana entra, porque aí a gente consegue esperar o pessoal entrar de novo. Sim. E seguir com o nosso papo. Maravilha. Eu estou enfrentando, já faz mais de um mês, que eu atualizo a plataforma aqui e no dia do ao vivo eu não consigo ver o convidado. Caramba. Como resolve? Com quem fala no Instagram? Eles não têm esse suporte pra gente. É bem complicado. Diana não entrou ainda. Tá. Para a gente não perder tempo, vai lá. Retoma da onde você parou, por favor, que era essa questão, né, que a Diana tinha falado do olhar humanizado, que vinha com esse olhar da empresa, e aí vocês conversaram. Continua, por favor. Isso, vamos lá, enquanto a Diana não volta. Esse trabalho, ele tem a origem, né, no meu TCC da pós-graduação em Economia Comportamental, e partiu muito de uma análise empírica, muito com a minha experiência, e eu me identifiquei muito quando você falou no início da live que passou por diferentes tipos de empresa. Eu também passei por diferentes tipos de empresa, empresas com diferentes segmentos, diferentes tamanhos. E, empiricamente, eu analisei essa insatisfação, né? E eu percebi que essa insatisfação, ela está relacionada a diversos fatores, mas não só ao retorno financeiro. Porque é muito usual, principalmente num país como o Brasil, né, que a gente tem uma desigualdade social muito grande, que o retorno seja muito atrelado ao retorno financeiro. Ele é importante, ele é fundamental, e óbvio que essa discussão tem um recorte socioeconômico. Mas o que a gente tem observado? A gente tem observado que a sociedade
está passando por um processo de exaustão, que chamam de burnout, que é essa crise de exaustão no trabalho. E eu precisava pesquisar a respeito disso, porque o burnout, ele é um ele é um transtorno individual, mas ele leva a consequências e a movimentações coletivas. Então, duas movimentações coletivas que eu pesquisei, né, para esse meu trabalho na pós foi o quiet quitting, que é a demissão silenciosa, que é quando a pessoa, o colaborador, faz somente aquilo pelo qual ele foi contratado, não tem engajamento, e a grande resignação, great resignation, que é quando a pessoa, por conta própria, pede demissão. Então, isso está acontecendo. Aí, falando do burnout, que é a síndrome individual, o Brasil é o segundo país que tem mais incidência dessa síndrome. O quiet quitting é um movimento mais difícil de colocar em dados, em números, porque é difícil alguém admitir que está aderindo a esse movimento de fazer apenas aquilo pelo qual ele foi pago e sem engajamento. Então, é difícil a gente conseguir colocar isso em número, porque é difícil que as pessoas se sintam confortáveis em falar isso. Mas tem uma pesquisa recente de uma consultoria que cerca de 12% dos brasileiros confessaram aderir. E o mais alarmante para mim, que foi o ano passado, em 2022, em pleno ano de crise econômica e inflação, 1/3 das demissões foram por conta da demissão voluntária. As pessoas simplesmente, mesmo num período de crise econômica, pediram demissão porque não estavam felizes. Então, eu precisava investigar as razões para isso. Então, aí surgiu esse trabalho e que tem tudo a ver, né, também com essa questão da Diana, porque quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala das soft skills, a gente tem sim, o líder tem muita responsabilidade, tem uma função fundamental para tudo isso, mas o liderado também precisa trabalhar a sua inteligência emocional. Então, acho que é essa discussão aqui que a gente vai conversar. E quando primeiro a gente precisa colocar a Diana aqui de Sim. novo. Diana, me manda, por favor, porque eu te mandei o convite, mas você não entrou. Olha o ruído aí na comunicação. Me mandam o convite de novo, Diana, onde tem essa câmerazinha, que aí eu coloco você para dividir tela aqui comigo. No momento o áudio tá bom, o vídeo tá bom? Galera que está acompanhando a gente aqui, por favor. Diana, me manda, por favor, o convite. Essa exaustão que você comentou, tá? E aí as pessoas, exatamente nesse período, você abordou aí o período da pandemia, que teve a demissão voluntária, né? Reverter isso, como é que você começa a reverter? Quando você diz do funcionário, mas o gestor também ele tem uma baita de uma participação dentro disso, né? Uma baita de uma responsabilidade na hora de fazer essa virada de chave, né? Porque, Perfeito. eu vou me colocar como exemplo, tá? Das vezes que eu tive um gestor que trouxe, eu às vezes acabava fazendo algo que nem estava programado, mas, poxa, ele tinha tanto cuidado com a equipe dele que dizia assim, não, vamos juntos. Mas isso é difícil, ou não, eu estou enganado, isso já está começando a mudar, tá? Olha, eu acho que vai muito do perfil do gestor e da gestão. Eu já tive a sorte de ter gestores como o seu, que me engajaram. Ela voltou. Bem-vinda. Saiu de novo. Então, retomando. Mas eu acho que o principal ponto, né, de atenção aqui, que eu acho que as empresas devem considerar, é que quando não há esse bom relacionamento entre o gestor e a equipe, os prejuízos, né? A gente está falando agora, tentando focar em algo mais pragmático e na linguagem empresarial. Eles vão ter um prejuízo, né? Então, como é que o gestor ele pode atuar nesse sentido? Quando a gente fala de engajamento, bom relacionamento no trabalho, existem algumas empresas, principalmente empresas multinacionais, né, empresas de grande porte, que conseguem ter um investimento em programas de bem-estar. Né? Então, o que seria isso? Né? Então, isso parte de um conceito até sistêmico. Depois a gente desce para o papel desse gestor. Mas o que seria esse programa de bem-estar? Então, nessas grandes empresas,
Tem o projeto de semana de trabalho de 4 dias. Algumas empresas, além das férias remuneradas, dão mais uma semana, alguns dias só para descanso, para repensar a vida, focar na vida, independentemente, né, das férias. E tem outras empresas também que, dentro de um programa de bem-estar, elas adotam, por exemplo, a imunização em casa. A empresa, durante o processo da pandemia, muitas empresas, as pessoas foram imunizadas em casa graças ao suporte dessas empresas. Obviamente, a gente está falando, né, de um cenário de uma empresa multinacional que tem dinheiro, que tem orçamento para aplicar esse programa de benefícios, esse programa de bem-estar. Só que a realidade, essa demanda, ela é existente independente do tamanho da empresa. E aí que a liderança entra, a gestão entra. E aí, como a gestão pode trabalhar, né, para promover esse ambiente, né, sustentável, né, nas empresas, trabalhando com a segurança psicológica. E quando a gente fala de segurança psicológica, é estar aberto ao diálogo, é pensar, às vezes você não vai conseguir, um gestor de uma pequena e média empresa, ele não vai ter orçamento para dar brindes, e no fim do dia ele nem é isso que conta, sabe? Mas sim conseguir dedicar aqueles colaboradores, os liderados, um senso de pertencimento. E como a gente consegue fazer isso? Dando um desafio intelectual. Grande parte da minha carreira é dentro de empresas de tecnologia, e isso acontece muito. Eles falam, Tássia, olha, você está liderando esse projeto. Então, ali vem uma questão de status, de responsabilidade, né, de desafio intelectual. Essa é uma forma de você conseguir ficar engajado nesse cenário de empresas que não têm, né, um orçamento para dedicar ali a um programa de bem-estar. Tássia, a Mona Lisa disse o seguinte aqui. A Mona Lisa falou o seguinte sobre você. A Tássia é uma profissional extremamente inteligente e super preocupada com a saúde mental das empresas. Ela tocou num ponto aí que é importantíssimo, né? A saúde mental. E aí traz tudo isso que você falou aí, de que é interessante você trazer o funcionário. Mas quando esse funcionário ele também percebe em que onde ele está trabalhando, ele não, da parte da empresa, da parte do seu gestor, não tem essa preocupação, e aí eu entro mais dentro ainda dessa questão, quando o seu gestor não tem nem noção disso. Isso também acontece, ou não? Acontece. E o que a gente observa hoje? Que o RH, né, eu falo isso dentro de uma perspectiva de comunicação, mas que já passou, né, por posições de comunicação interna, que trabalha ali em parceria com o RH. Mas o que eu observo na realidade... Oi, Diana, você voltou. Oi. O que eu observo na realidade é que o RH hoje ele está muito mais voltado para atingir metas de negócio. Então, o que deveria ser feito numa parceria entre a RH e a comunicação? Um processo de conscientização, né, do impacto que pode causar quando um gestor, quando uma empresa não olha para a saúde mental dos seus colaboradores. Então, eu não sei se a Diana tem algo a acrescentar nesse sentido, mas eu acho que esse é o principal. E eu acho que uma forma de... Não basta só dar palestras, é importante, mas não é suficiente. É necessário que se fale a língua do empresariado. E qual é a língua do empresariado? Trazendo impacto em dados, em números. Como está a rotatividade na sua empresa? O turnover, né? Que é essa rotatividade. Então, eu salientei do recorte socioeconômico dessa discussão, porque não são todos que, olha, estou insatisfeito, estou infeliz com o meu trabalho, vou me demitir. No Brasil, não são todos que podem fazer isso. Mas o empresariado brasileiro, o empresário brasileiro, ele precisa ter consciência de que se o colaborador ele é de uma faixa socioeconômica que não pode pedir demissão, ele com certeza vai para outra empresa. Ele vai pular, ele vai gerar um impacto ali enfim, no turnover dele. Então, dessa forma, a gente consegue falar a língua do empresário para que ele entenda o impacto e a importância de estabelecer esse ambiente corporativo saudável. Mas, Tássia, o que eu percebo
também, e aí eu estou falando de experiências, eu não vou citar nomes, mas de experiências que eu passei, eu gosto de me trazer como exemplo. Às vezes, uma grande empresa, ela tem até lá os recursos humanos, mas eu acho que não consegue, eu não sei se a palavra é atender, tá? Diana, Tássia, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Quando tem uma alta rotatividade, tipo, ninguém fica muito tempo ali, sempre está mudando. Será que o problema está no funcionário ou está na empresa, na minha gestão? Será que essa pergunta ela não é feita? Sempre, coloco outro saindo, eu só enxergo como números aquele funcionário, aquelas pessoas que estão ali trabalhando comigo. Não é também sobre esse olhar que precisa mudar? Tá? Diana, por favor, complemente. Sim, eu concordo, e é isso o que acontece. E aí, trazendo um recorte, né, para empresas, né, obviamente uma análise empírica aqui, né, para essa situação, empresas de pequeno e médio porte, é importante que eles se atentem aos critérios que eles elegem para o cargo de liderança. Porque o que acontece hoje, o que tem acontecido? Pessoas muito despreparadas no cargo de liderança. E aí, por isso que falta esse questionamento, porque às vezes quando a gente existem vários níveis de liderança, e às vezes essa questão não chega na alta liderança, que pode, às vezes chega e não, enfim, não é interessante que essa mudança seja feita, porque talvez não há uma conscientização desse impacto, isso acontece sim, mas em outros casos, essas questões nem chegam nas altas lideranças, porque a média liderança que fica ali na operação, no dia a dia, ela não reporta isso, não consegue fazer essa autocrítica, né, de pensar, olha o impacto que eu estou causando, porque esses impactos, né, nesse gap ali de relacionamento, nesse bom de relacionamento, eles vão ser traduzidos numa meta não batida, né, enfim, num pedido de demissão. Então, são vários outros fatores. Não sei se a Diana tem algo a complementar nesse sentido. Eu acho que a gente está falando muito aí também dessas questões de sustentabilidade das empresas, ESG e tal, mas a minha preocupação, e a Tássia sabe disso, é a banalização desses termos, desses conceitos dentro das empresas. Por isso que eu penso sempre, e aí como empresária de uma pequena empresa, que eu sou dona de uma pequena empresa de comunicação, nos dois lados, e aí esse olhar também jornalístico da questão, o lado do empresário e o lado do colaborador, né? E isso é uma coisa que a gente tem conversado muito, a Tássia e eu, porque antes disso, para mim, para que se chegue a toda essa proposta de ESG, que é de sustentabilidade, de gestão transparente, de humanização, é preciso ver o que vem antes. Então, por exemplo, sou dona da Rizoma Consultoria em Comunicação, sou diretora executiva. Antes da Rizoma existe a Diana, que é essa pessoa física, que é humana e que tem que também adotar recursos ligados à sustentabilidade do indivíduo, que automaticamente vai se refletir na empresa e vai se refletir também nos funcionários, nos colaboradores. A Jéssica está dizendo aqui, temos um olhar para o... Mas é claro que temos que olhar para o lado e ver que nem todas as empresas possuem essa verba para poder realizar esses programas. Então, é muito importante termos lideranças preparadas e humanas. Mas não é tão fácil de encontrar assim, não. A Letícia disse, essa falta de olhar prejudica também o empregador. A Mona Lisa complementa dizendo, sumiu Mona Lisa. O que sinto é que falta expertise das empresas em entender que ações a empresa pode ter para o colaborador entregar resultado, mas também ter saúde mental como meta. Mona Lisa já falou tudo. Então, uma pergunta, na verdade. Mas que eu acho que é bem isso que ela resumiu, né, Diana?
Eu acho que saúde mental é sinônimo de sustentabilidade humana. Tem vários neurocientistas, a Tássia agora, quando ela vê publicado algum artigo sobre isso, ela me encaminha, porque ela sabe que é uma área de interesse muito grande para mim no momento, e eu bato nessa tecla. Sustentabilidade humana vem antes da sustentabilidade ESG empresarial, corporativa, porque eu acho que uma coisa é a base da outra. Óbvio que a gente vive num mundo cada vez mais, nós achávamos, né, que com a pandemia as pessoas iam melhorar. Não, nós estamos vivendo dentro de uma cultura de ódio, cultura do cancelamento, né? E as empresas estão cada vez mais focando, eu percebo isso quando eu vou fazer as palestras, né, em parceria com os RH, nas chamadas hard skills, né, que são habilidades técnicas. Quanto mais técnico você for, quanto mais você conseguir alcançar metas, e esquecem, né, as chamadas soft skills, e agora as mad skills, cada vez, né, a gente tem mais skills em vez de habilidades em português, mas é uma realidade de mercado. E aí, as chamadas soft e mad, não sei se vocês já ouviram falar nas mad skills, as mad skills, elas aprofundam e desdobram a questão das soft, né? As soft seriam autoconhecimento, você usar a tão falada e divulgada comunicação não violenta, e as mad skills vai além, vai estudar, vai analisar o que você faz com o seu tempo livre, quais são os seus hobbies, ou seja, vai acabar traçando um perfil completo. Então, acho que a gente está aí nesse processo. E quando a gente fala de comunicação não violenta, o Fábio trouxe já uma especialista no assunto, e a nossa questão aqui não é a comunicação não violenta por si só, né? É a comunicação de uma maneira geral, mas a gente tem a comunicação não violenta, que os vários pesquisadores já colocaram, com algumas questões que são importantes. E eu acho que para levar também para o empresariado, para levar, mais uma vez, eu repito, gente, para mim não existe condição de se ter um trabalho humanizado se os dois lados da moeda, o empresário, o chefe, the big boss, sabe, e o funcionário, o colaborador, não tiverem o mesmo conhecimento, não estiverem alinhados na mesma comunicação. Então, o que a comunicação não violenta, em síntese, fala? Né? Primeiro, você tem que observar, né? O que está acontecendo. Eu estou conversando aqui com vocês, então como é que essa comunicação ela pode ser, meus alunos sabem disso, meus ex-alunos sabem disso, né? Como é que eu posso diminuir os ruídos? Como é que eu posso fazer com que o que eu estou falando chegue até vocês? Né? E aí vem o sentimento, como é que eu me sinto e como é que você se sente dentro desse processo comunicativo. Né? As necessidades, qual é a necessidade de um e de outro? Né? Tem que ser plena, clara, sem ruído. E se isso não deu certo, tem o pedido. Eu chego para o Fábio e digo, Fábio, vamos lá, me diga o que está acontecendo que você não está conseguindo me entender. Né? Então, essas são as bases do que os grandes estudiosos da comunicação não violenta, o que eles falam. Mas é uma questão de humanização simples, sem técnica. É ouvir o outro, se colocar no lugar do outro. Né? Então, quando você fala com os RHs, eu sou o Ricardo Mariela, nós já trabalhamos juntos numa empresa, trabalhando exatamente com isso, né? Do Ricardo, historiador do Você História, que está aqui presente. Quando você fala para o RH diz, não, vamos falar com os colaboradores. E eu digo, não, eu quero também o diretor aqui, eu quero o dono aqui, porque não adianta nada, sabe, se eles não estiverem se entendendo. Então, se
o meu funcionário não tem empatia por mim, não se coloca no meu lugar, se eu não me coloco no lugar dele, isso nunca vai dar certo, né, gente? Então, são essas questões que eu acho que são muito importantes a gente oferecer, a gente trazer e fazer exercícios mesmo. Eu faço exercícios diários para me colocar no lugar do outro e para tentar entender. É A isso. Tássia, eu fiz uma pergunta para a Tássia, e ela trouxe uma resposta que eu adorei, eu não realmente não tinha olhado. Eu questionei muito quando você, estou falando de uma grande empresa, e se eu contrato e ninguém fica muito tempo trabalhando ali, né? Como é que eu faço para reverter essa situação? E aí Uhum. fundamental nessa resposta é quando ela diz, às vezes os grandes, os executivos da empresa, a diretoria da empresa, nem chega a perceber, chega dentro disso, porque tem outros ali, outros setores que não chegam com essa informação e talvez não tenham. E aí eu acho que quando você exerce, quando você está mais presente, agora eu devolvo até uma pergunta, tá? Você complementa também, se eu tenho mais empatia daquilo que eu estou fazendo como dono, ou como diretor, ou como, enfim, coordenador, mais eu vou, aí traz o que a Diana falou, mais eu vou olhar, porque não, mas ninguém fica trabalhando aqui muito tempo. Será que as condições que eu estou oferecendo são boas? Não deveria ter pelo menos umas perguntinhas básicas? Não acontece, Tássia, Diana? Então, geralmente em grandes empresas tem a pesquisa de clima, né, que mais uma vez esbarra na questão do orçamento, de contratar uma consultoria para fazer. É possível fazer internamente, mas geralmente quem tem essa estrutura para analisar essa pesquisa de clima, que tem por definição ser anônima, e realmente trazer ali um cenário, né, do relacionamento, da percepção desse colaborador em relação às suas próprias lideranças e a empresa. Então, isso acontece. E eu acho que nas pequenas empresas, né, como não tem essa estrutura, pequenas e médias, o que eu observo também é um modelo mais horizontal. Então, você está mais perto, né, de um diretor, de um CEO. Então, é natural que haja ali uma comunicação horizontal e essas questões são percebidas. Mas entre uma questão ser percebida e algo de fato ser feito, tem um abismo, né? E nesse abismo tem uma série de elementos, e aí, enfim, não sei se a Diana gostaria de complementar, mas tem uma série de elementos que, se a gente parar para conversar aqui, vai dar até tema de outra live. Mas eu vou trazer um exemplo muito atual sobre um desses elementos. A gente está falando muito, a gente vem de um contexto de trabalho remoto por conta da pandemia. Então, o trabalho remoto funcionou, no sentido de não é empírico, tem dados que comprovam aumento da produtividade, aumento do resultado. E aí, enfim, isso dados numa perspectiva positiva para o empregador, para o empresário. Então, o home office o trabalho remoto foi importante, foi positivo para eles. Só que o que a gente observa agora é uma movimentação para um trabalho presencial, para um trabalho híbrido, mas um híbrido que não pensa, e aí a gente pode dizer que não é empático, mas eu acho que eu nem diria empático, que é pouco eficiente quando a gente pensa numa jornada do colaborador. Porque, por exemplo, antes, com o trabalho remoto, a gente não tinha mais fronteiras regionais. Então, eu trabalhei em empresas que o escritório é em São Paulo, aqui do Rio. E hoje em dia parece que isso é inviável. É possível conseguir uma jornada híbrida hoje, eu trabalhando aqui no Rio, morando no Rio e a empresa sendo de São Paulo, por exemplo? Seria possível se fosse desenhada uma jornada híbrida que agregasse essas necessidades, que pensasse no talento, que pensasse naquele recurso, mas isso não acontece. Então a gente tem aqui um cenário nessa questão da volta do trabalho presencial, dessas questões que às vezes, por mais que quando você apresente um resultado e os decisores, né, as grandes lideranças, as altas lideranças estão cientes disso,
existe um movimento que nas ciências comportamentais chamam de movimento imitador. Então, o que é esse movimento imitador? Se uma empresa está fazendo isso, eu devo fazer a mesma coisa. Então, esse tipo de movimento acontece e os dados e os resultados acabam sendo ignorados. E com isso também as necessidades, né, e o bem-estar daquele colaborador na ponta. Diana, quer complementar? Nada, fecho com tudo que ela disse. Pode ir adiante com as suas perguntas, Fábio. Nosso querido João, beijo, meu querido, mandou uma pergunta aqui pra gente e ele quer saber o seguinte: como vocês veem o quadro de adaptação dessas empresas hoje em dia? Podemos dizer que as empresas que não se adaptarem nesse formato ficarão obsoletas? Olha, eu não tenho uma resposta exata para essa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que reflete também o que eu acabei de citar, né? Que, assim, às vezes, pesquisas não sustentam uma mudança de estratégia de uma empresa, mas uma coisa é fato, que um profissional qualificado, ele vai tomar suas próprias decisões, né? Ele não vai ter aquele sentimento de pertencimento, de engajamento com essa empresa. E a empresa, o que eu posso dizer, assim, na minha percepção, é que a empresa que não se adaptar a essas mudanças, que não pensarem, né, nas suas posições de liderança, quais são as expertises, né, necessárias de inteligência emocional, de habilidades sociais para as lideranças e para os liderados. Então, as empresas que não tiverem essas preocupações, elas vão ter, sim, um prejuízo no seu quadro de colaboradores e, consequentemente, um prejuízo, né, no seu resultado de negócio. E isso também é comprovado em diversas pesquisas. Não sei se a Diana gostaria de complementar. Eu concordo com a Tássia e as pesquisas mostram também uma mudança de postura que se faz obrigatória até das empresas. E o capital social dessas empresas também é uma coisa bastante exigida hoje em dia no mundo. Se você quiser expandir os seus negócios, se você quiser ter, vamos dizer, credibilidade, você tem que ter um capital social. Eu, por exemplo, a minha empresa, Rizoma, ela é embaixadora voluntária do Instituto Refazer, onde o Fábio é assessor de comunicação, que trata de crianças com doenças graves ligadas ao Instituto Fernandes Figueira e à Fiocruz. São crianças com doenças muito complexas. Então, esse é apenas um exemplo que eu estou dando para vocês, né, sobre a importância da mudança de cultura empresarial, da cultura corporativa. Né? Você tem que ter o capital social e isso está vinculado a você estar preocupado com o mundo e você estar alinhado com a Agenda 2030 da ONU, que tem 20 propostas para serem atingidas pelo mundo até 1930. E pegando o gancho nisso que a Diana acabou de falar, quando ela citou aí o Instituto Refazer, né? Eu sou jornalista lá e o que tem acontecido também, tá? O pessoal que está aqui com a gente, as empresas estão levando seus funcionários, tipo, marcam um dia, tá? Para ir lá e ver como é que funciona. A Diana acabou de citar aqui a nossa causa, né? E você vê que tem um envolvimento, você sai daquele dia a dia, seja lá, sei lá, se a empresa é agora me fugiu porque as empresas que participaram lá dessas ações. Mas a causa é trazer esse alinhamento com a empatia, com outras realidades, com outras vivências. E você pode fazer a diferença. Você pode fazer um pouquinho. Se você sai também da sua rotina ali do dia a dia, Fábio. Tá junto, de colaboração. Fala, tá? Não, aqui cortou um pouquinho. Não sei se cortou para a Diana também, mas para mim eu fiquei com uma dificuldade de te ouvir. Cortou um pouquinho também. Mas eu pensei que fosse a moto que passou aqui na rua.
O áudio do Fábio baixou de novo, Fábio. Seu áudio baixou novamente. Olha, mas aí eu não sei. Voltou, agora voltou. Voltou? Isso. Eu vou ficar mais perto. O que eu quero dizer, eu estava citando aqui, que lá no Refazer, a instituição que eu sou jornalista, nós estamos recebendo empresas que estão levando os seus funcionários para passar o dia com a gente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Aqui esse movimento traz o sentimento, a sensação também para eles ali, né, de outras vivências, de outras realidades, né? E também como vai uma equipe junto, um colaborando com o outro, se tem ali algum ruído nessa galera, eu acho que dentro do que a Diana citou, a nossa causa, eu acho que te traz um movimento, te traz um impacto quando você volta para a empresa novamente. Perfeito. Seu áudio voltou a ficar ruim. Não, disse que já voltou, Mona. Isso. Então, Mas... escutar, não é? Eu acho que está dentro também disso, né, Diana? Diana e Tássia, quando você pega a tua equipe e leva, né, no caso, para uma instituição, para uma ONG, até para ter outras vivências, né, outras experiências, né, meninas? Isso. Eu até vou pegar o gancho. Pode falar, Diana. Não, fale você. Não, então, eu vou até pegar o gancho desse tópico para a gente refletir aqui qual é a cara, digamos assim, do empresariado e das altas lideranças brasileiras. Porque quando você fala de outras vivências, a gente está falando de diversidade. E um estudo, não vou lembrar o dado aqui de cabeça, mas tem um estudo de Harvard que fala que a diversidade ela é fundamental para estratégias efetivas. Então, a gente tem que pensar em diversidade em diversas esferas. E hoje a gente não tem isso. Então, esse é mais um elemento que causa impacto, que causa uma ineficiência de várias estratégias quando a gente está falando de sustentabilidade humana, de sustentabilidade empresarial. Então, a gente precisa de diversidade de gênero, de cor, de orientação sexual, de idade. Então, a gente precisa de diferentes... Eu lembro desse artigo, eles usam o termo outsiders, né? Que são as pessoas de fora. Então, pessoas de outras vivências... Marginais, né? As pessoas amáveis. Exatamente. Então, assim, isso é importante, isso tem um valor estratégico para uma empresa, que o Brasil, que é um país tão diverso, não consegue se apropriar disso. Então, eu acho que isso vai fazer diferença, faz diferença no engajamento, no sentido de propósito, numa organização. Com certeza faz diferença no clima, faz diferença nas trocas. Então, esse ponto que você trouxe da instituição que você trabalha, me fez lembrar desse assunto que é fundamental, né, para as estratégias humanizadas. Uhum. A Jéssica, ela está fazendo uma pergunta. Essa movimentação para o trabalho presencial tem a ver com questões imobiliárias ou é só especulação da mídia? Esse cenário da volta do trabalho presencial vai melhorar ou prejudicar os resultados? Bom, eu tenho aqui, eu até abri, eu tinha visto essa pergunta da Jéssica, e eu lembrei de um artigo que eu escrevi para a revista HSM, eu até abri aqui rapidinho, e eu vou soltar um dado aqui que não é do Brasil, porque eu não tinha achado o dado do Brasil, mas foi divulgado por uma consultoria global que o trabalho remoto pode reduzir em grandes cidades como Nova York, Londres e Xangai, cerca de 800 bilhões no valor dos edifícios empresariais nas grandes cidades. Então, eu acho que isso, a gente não pode aqui afirmar nada, mas isso é um indício de um impacto no setor imobiliário que pode sim estar impulsionando essa movimentação e um tipo de pressão política para esse trabalho presencial. É importante ressaltar que dentro de pesquisas de cultura,
estar presencialmente, ele é importante ali para a oxigenação de ideias, para ter contato, senso de pertencimento. Eu acho que o que é importante a gente colocar aqui na balança é porque dentro de um cenário que a gente passou de um trabalho 100% remoto que deu resultado e produtividade, porque a jornada precisa ser de trabalho presencial precisa ser tão inflexível. Porque aí não resta outra alternativa para as pessoas se não associarem à especulação imobiliária. Então, é um ponto, né, de reflexão mesmo, né, da gente pensar sobre esses pontos. Mais do que isso, sabe, tem também, eu tenho várias outras informações estatísticas também, falando do comércio, o comércio como um todo. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos uma queda assim enorme e um movimento muito grande dos restaurantes do centro do Rio. Tanto que está havendo todo esse processo aí de tentativa de revitalização do centro, porque o centro do Rio de Janeiro ficou abandonado, né? Ainda está um pouco hoje. Mas há um movimento dos comerciantes, de uma maneira geral, para essa retomada do trabalho presencial. Só para complementar. Perfeito. Não, e perfeito, Diana. Assim, um exemplo bem pertinho aqui da gente, que, né? Perfeito. Eu preciso dizer que, realmente, jornalistas conversando não dá certo. Ou dá muito certo. Porque a hora, ela... Eu já estou em cima aqui. Nem percebi aqui. A gente vai conversando, né? E a hora vai passando. Mas eu preciso ainda fazer uma pergunta para vocês. E chegou um comentário aqui que eu vou achar ele... Eu preciso ler porque eu adorei. Do Ricardo. Ele diz o seguinte: o empresariado, de uma maneira geral, não consegue admitir e nem mesmo conceber um percurso formativo que habilite o funcionário a desempenhar bem as suas funções e, ao mesmo tempo, crescer. Cortou um pouquinho. Mas eu consegui ler o comentário que você citou. Eu concordo muito com esse comentário. E eu acho que, assim, e eu acho que converge também com a pergunta de outra pessoa, que eu esqueci o nome, me desculpe, sobre a questão das empresas, se elas vão ficar obsoletas ou não. Eu acho que... qual o ponto de convergência aqui, né? Hoje a gente está aqui refletindo sobre essas mudanças. Mas as novas gerações, o que acontece? Hoje a nossa identidade com a gente aqui, né? A gente está falando, nós somos jornalistas, está muito agregado à nossa identidade, enfim, mas essa movimentação, esse sentido de pertencimento em relação com o trabalho vai se transformar com as novas gerações. A geração Z está aí falando, olha, trabalho é trabalho. E eu não tô... Um trabalho não tem nada a ver comigo, eu tô ali para... Ponto, deu 6 horas em ponto, tô saindo, enfim, não... Então, aí o que acontece? Daqui a pouco, a geração Z já no ano que vem vai ser equivalente a 25% da força de trabalho. Então, só vai aumentar. Como? Se não tiver essa questão do tempo de crescer pessoalmente, o trabalho é algo social, ele é importante, ele tem um papel social na construção e no crescimento pessoal. Então, ele precisa... E aí está agregado também, esbarra nessa questão da sustentabilidade que a gente tem tanto falado, que a Diana tem tanto pesquisado. Então, se não tiver esse movimento, hoje o impacto que eles estão ignorando, que eles não estão talvez considerando tanto, vai ser algo gritante futuramente. Concordo com a Tássia. Acho que a geração Z está aí para ensinar uma porção de coisa, inclusive para mim, que sempre aprendo com todas as últimas gerações, né? E para vocês que são mais jovens aí, a geração Z tem uma leitura. Eu trabalho com bastante gente da geração Z, várias pessoas da geração Z. Então, eu acho que vai mudar o modelo de trabalho, os modelos de negócio, eles tendem a mudar, os modelos de comportamento, e, em síntese, eu vou bater naquela tecla do início.
os processos de comunicação estão em grandes mudanças. E aí, vou falar uma coisa que a gente já tinha conversado rapidamente, que é a questão da comunicação entre espaços que antes eram os espaços públicos, que eram as cidades, a rua, o trabalho, o espaço privado, que era a nossa casa, a nossa intimidade, e os espaços virtuais, que são as nossas telas aí por onde nós circulamos, onde nós estamos agora, né? E isso aí conjuga a questão do trabalho virtual, trabalho presencial. Então, não temos mais essas barreiras, não temos mais essas fronteiras. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que não pode se esconder atrás de máscaras. Eu sou essa pessoa que não vai para a passeata, mas que fico aqui de casa, na minha rede social, incitando, dizendo que é maravilhoso, que eu tenho que gritar, que me revoltar, mas na segurança do meu quarto, né? Então, esses processos de comunicação e essa invasão dos espaços, essas barreiras, esses limites entre privado, público e virtual, acabaram, não existem mais. Então, quem sou eu? Quem é essa pessoa que pode chegar e dizer numa live no Instagram, olha, o meu chefe é uma besta, sabe? O meu chefe... E aí, no dia seguinte, ele vai lá presencialmente. Quem sou eu? Percebem? Então, esses processos de comunicação, eles são a base dessa mudança. A vida está mudando porque a gente entrou num outro momento, numa outra era histórica, né? Nós entramos aí, estamos numa nova era histórica em que esses limites não existem. Então, até que ponto eu posso ser virtualmente um avatar, o meu avatar ser diferente do que eu sou no meu trabalho e do que eu sou dentro da minha casa? Não sei, acho que não dá para ser assim, não dá para ter essas três identidades. Você tem personas que você precisa se adequar às situações, mas o teu íntimo, eu acho que você tem que ser aquela pessoa que vai ter uma saúde mental, vamos repetir alguns chavões, e que vai ter sustentabilidade humana. E acho que a geração Z está vindo aí com essa proposta, apesar de, para a geração Z, isso ainda não está nítido. Não sei se vocês concordam. Eu acho fundamental nessa questão que você trouxe, Diana, do público, privado e virtual. Eu lembrei de uma situação que viralizou de uma jornalista recém-contratada num grande grupo de comunicação aqui do Rio, e ela fez um tweet sendo muito indelicada com um jornalista conhecido no meio esportivo, e ela, 24 horas após contratada, esse tweet viralizou e ela foi demitida. Então, a base, né, dessa sustentabilidade está na base da comunicação e da relação humana. Então, acho que é complementando o que a Diana trouxe, né? Então, olha o impacto, né, de você precisa ser íntegro. Então, quando a gente fala da questão de colocar na balança esse papel do líder e do liderado, o liderado precisa ter sua responsabilidade, precisa ser íntegro, precisa também ter a empatia. Ela é uma via de mão dupla e ela pode gerar consequências como essa que eu comentei, que não foi legal e a pessoa acabou sofrendo as consequências. Uhum. Meninas, eu preciso agradecer, a hora passou, e o bom aqui do Bora Conversar, Diana, tá, é ficar com esse gostinho de quero mais. Então, eu já vou deixar aqui a deixa para vocês, que eu vou chamar de novo vocês. Porque a gente vai ter um desdobramento sobre o nosso papo de hoje, tá certo? Tá certo. Você fala muito. Não, nossa, eu estou muito feliz, adorei o convite, esse papo foi super legal. Enfim, tem muita coisa ainda para desdobrar desse assunto, então estou muito feliz com o novo convite. Então, vamos voltar, Diana. Oi, querido. Obrigadíssima. Tássia e eu estamos aí desenvolvendo essa parceria. Nós acabamos de escrever o nosso primeiro artigo para publicação sobre isso. E nós
Estamos já fechando alguns workshops sobre isso para 2024 e o que você quiser, você sabe que pode contar comigo para tudo. Obrigada pelo convite, obrigada às pessoas que participaram. Temos pessoas muito queridas que eu não vi há muito tempo, que estão aqui presentes. Adorei vocês terem vindo, foi super legal. Vai ter mais, o Ricardo disse assim, vai ter o episódio 2. Vai, pode aguardar que combinar. Beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente, que participou, que fez pergunta, que comentou, enfim. Beijos, viu, gente? Obrigado sempre. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.